Olá, galera do oitavo ano, aqui é a professora Thaís. Estou aqui para apresentar para vocês a nossa revisão sobre puberdade feminina. Semana passada, vocês viram a puberdade masculina e, só para tirar a dúvida, os dois, tanto meninos quanto meninas, têm que assistir tanto a parte das meninas quanto dos meninos. Tudo bem? Então vamos lá. A puberdade feminina também se inicia no sistema nervoso central, no cérebro. O cérebro manda uma mensagem para o hipotálamo que vai liberar fatores liberadores de gonadotrofinas, de hormônios que atuarão nas gônadas. Então, a puberdade se inicia. Um sinal vai para a adenipófise e os hormônios FSH vão ser liberados para atuar no ovário. O hormônio LH, hormônio luteinizante, vai ser liberado para atuar também no ovário e a prolactina vai ser liberada para atuar nas mamas. O FSH no ovário vai estimular a formação do folículo, que eu já vou explicar para vocês o que é, a liberação de estrógeno, o hormônio sexual feminino, e vai estimular a ovulação. O LH, o hormônio luteinizante, vai estimular a ovulação e a formação do corpo amarelo, que eu também já vou explicar para vocês. E a prolactina nas mamas vai estimular a produção de leite. Então, a hipófise vai atuar liberando o FSH e o LH que vão para o ovário. Os ovários vão fazer a liberação de estrógenos e de progesterona. Os estrógenos vão atuar no crescimento do corpo e dos órgãos sexuais, desenvolvimento de características sexuais secundárias, a maturação sexual e a preparação do útero, enquanto a progesterona vai completar a preparação do útero e manter o útero preparado para a gravidez, e atuar também nas glândulas mamárias. A puberdade feminina inicia-se com a primeira menstruação, também chamada de menarca, por volta de 10 a 14 anos, podendo variar de pessoa para pessoa. Cerca de 2 a 2 anos e meio antes da primeira menstruação, antes da menarca, inicia-se a produção de hormônios que vão levar à formação dos pelos pubianos e o broto mamário. A gente vai ver uma foto em que esse desenvolvimento vai ser observado completamente. Os hormônios também vão levar ao estirão puberal. As meninas, cerca de 96% do crescimento que ocorre antes da primeira menstruação. Então, o estirão, aquele crescimento que vem junto com a puberdade para as garotas, ele ocorre a sua maior parte antes da primeira menstruação. E pode ocorrer também um corrimento fisiológico, a liberação de uma substância transparente, inodora, só para lubrificação da vagina. Preciso dizer aqui que se esse corrimento tiver cheiro, cor, textura, ele tem que ser tratado, porque deve tratar-se de uma infecção. Então, precisa ir ao médico para verificar qual que pode ser o problema e cuidar e tratar. Nesse slide, nós podemos observar o desenvolvimento em altura ao longo dos anos, né? Então, entre 9 e 10 anos, a
altura média, né, por volta de 135 centímetros, vai se elevando à medida em que os anos vão passando, finalizando o crescimento da mulher, aí por volta dos 17 a 20 anos. Também há um ganho de massa corpórea, né, um aumento de gordura no corpo, principalmente na região das nádegas e também das mamas, né, fazendo aí uma diferenciação do corpo feminino para o corpo masculino. Aqui podemos observar a comparação do crescimento entre garotos e garotas, né. O crescimento das meninas, ele vai, se iniciar anteriormente, antes, né, do crescimento dos meninos, aí por volta dos 10 anos. O estirão vai atingir seu máximo por volta da da, primeira menstruação, e depois você tem uma desaceleração no crescimento, até que ele pare aí por volta dos 15 anos. Pelo menos essa curva de comparação demonstra dessa forma. Tem meninas que vão começar a crescer um pouco mais tarde, parar mais tarde, mais cedo e parar mais cedo, e, isso vai variar de indivíduo para indivíduo. E em amarelo nós enxergamos a curva de crescimento aqui dos rapazes, né, que começa tardiamente em relação à das meninas e termina mais tardiamente. Da mesma forma que nos rapazes tem crescimento do pênis, nas meninas você vai ter o desenvolvimento das mamas e o desenvolvimento do pubis, né. Então aqui nós observamos no primeiro quadro os estágios do desenvolvimento das mamas, né, eh, com um aumento gradativo de gordura à medida que vai passando o tempo, e aqui o desenvolvimento dos pelos na região pubiana, né, que vai aumentando também ao longo do tempo. Aqui nós temos uma visão externa do sistema genital feminino. Então, a região em que temos os pelos pubianos, na região que é chamada de pubis, né. Logo abaixo nós temos a região genital feminina, com grandes lábios, os pequenos lábios, 3 orifícios, né, aqui o primeiro orifício é o ânus, o segundo é a vagina e o terceiro é a uretra. Então na mulher nós temos a diferença em que o xixi sai por um lugar e o bebê sai por outro lugar, não tem, essa como nos homens, a mistura do sistema reprodutor e urinário, eles são totalmente separados. E em cima nós temos a parte do clitóris, que seria na mulher o correspondente à glande do pênis, a região de tecido mais sensível. Aqui na região mais para baixo, temos os lábios menores, que representam aí a entrada para a vagina. A vagina é um canal de musculatura e, tem aproximadamente de 12 centímetros de comprimento. No fundo desse canal nós temos o colo do útero, um orifício que os espermatozoides, quando entram na vagina, eles vão entrar por esse orifício, vão nadar por esse orifício até entrar no útero, né. O útero, que parece uma pera invertida, né, tem uma parede muscular
muito grande, né? E é também realmente do tamanho de uma pera no nosso corpo. Tamanho da nossa mão fechada. Do útero, o caminho que o espermatozoide fará é entrar pelas tubas uterinas ou trompa de Falópio, aqui representada, que vão até os ovários, né? Nós temos um ovário do lado direito e um ovário do lado esquerdo. Então, os ovários liberam o óvulo, que entram na trompa de Falópio, ou tubo uterina. Essa região é cheia de cílios e ela leva o óvulo em direção ao útero. E o local em que o espermatozoide se encontra com o óvulo para fecundá-lo é na região da tuba uterina. Esse slide traz uma homologia embrionária dos órgãos sexuais. O que significa isso? Quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, a estrutura reprodutiva, os órgãos genitais, eles até por volta dos 4 meses, eles são muito parecidos entre meninos e meninas, tá? E existe uma correlação de regiões que se formam no corpo da mulher e no corpo do homem, né? Então aqui, bem na parte de cima da pirâmide, nós temos a estrutura genital indiferenciada e uma região que forma o ânus, a região que forma a cauda. Nós temos cauda na barriga da nossa mãe quando a gente é um embriãozinho. Essa cauda, ela se desfaz, né? Ela não permanece, ela só ocorre enquanto nós somos embriões. Então, se vocês repararem, tem uma região mais avermelhadinha que dá origem à glande, à cabeça do pênis no menino e dá origem ao clitóris na mulher. Então, existe realmente uma correspondência dos tecidos, né? Não é à toa que eu já comentei com vocês que essa região é a região mais sensível, respectivamente, no homem e na mulher. A região que forma a bolsa escrotal ou escroto, né, onde vão se instalar os espermatozoides, é a que formam os grandes lábios na vagina da mulher, né? E a região mais interna, que vai formar o pênis, é o que forma os pequenos lábios na mulher. Então, aqui uma mesma imagem do que eu estava falando anteriormente sobre a homologia entre os tecidos e as regiões que formam cada parte do órgão genital masculino e feminino. E lembrando para vocês, então, que é somente a partir da 12ª semana de crescimento na barriga da mãe que essa estrutura começa a se desenvolver. Então é por isso que a gente só consegue descobrir o sexo do bebê mais ou menos nessa fase. Bom, o ciclo menstrual, ele é bem complexo. Se vocês perceberem, pararem para pensar nesse momento, o que eu já expliquei até agora sobre o sistema reprodutor feminino é mais complexo do que o masculino, em termos de quantidade de hormônios que participam, em termos de estruturas. Nós temos uma situação bem mais complexa na mulher, né? E o homem, ele começa a produzir os espermatozoides e vai produzindo ao longo da vida dele, mas não tem um ciclo como a mulher possui, né? A mulher tem um ciclo
menstrual, que se inicia com uma fase que é a fase menstrual, na qual ocorre a descamação do endométrio, que é uma camada que se forma dentro do útero. Então, essa fase é uma fase muito sensível, é uma fase de muita sensibilidade, uma fase para a mulher que é bem dolorosa para algumas mulheres, muitas mulheres possuem cólicas nessa fase, e as cólicas elas vêm realmente da contração da musculatura do útero para ajudar a liberar a remover essa camada que vai se descamar e vai sair na forma de sangue, porque é uma camada muito vascularizada, muito cheia de veias, de pequenas veias, então tem muito sangue. Passando a fase da menstruação, nós temos a fase proliferativa, que é uma fase em que normalmente vai haver uma alta disposição da mulher para as relações sexuais, para a reprodução, né. E, por último, a terceira fase, que é a fase secretora. Então, nessa fase, é uma fase em que a mulher pode ter a TPM, né, que é a tensão pré-menstrual. Então pode ser uma fase meio difícil, com muitas oscilações de humor. Vocês vão entender por quê, porque tem motivos hormonais para que todas essas fases ocorram. Essa imagem, ela traz várias informações, começando pela última fileira, nós temos a imagem do útero, né, e o que vai demonstrar? Vai demonstrar justamente a fase da ovulação, quando a mulher libera o óvulo na tuba uterina, e o que vai acontecer na sequência. Bom, aqui o endométrio, ele começa descamando, né, começa a primeira coluna é a fase da menstruação, que leva de 1 a 4 dias aproximadamente. Então você consegue ver na segunda fileira como é a formação do endométrio dentro do útero, né, que é aquela camada que eu falei que se forma. Por que se forma essa camada? Se forma essa camada para receber o óvulo fecundado e o bebê poder se desenvolver dentro do útero, tá. E na terceira fileira a gente tem hormônios, que vão flutuar em função do ciclo, né, então nós temos ali em amarelo o estradiol, que vai aumentar até chegar no máximo no 14º dia, depois a gente tem em lilás a progesterona, que vai aumentar após o 14º dia e só vai, reduzir lá após o 28º dia do ciclo. Nós temos os hormônios que são liberados pela hipófise, que são os hormônios em verde, o hormônio folículo estimulante, que tem seu pico no 14º dia, e o hormônio luteinizante, que também tem seu pico no 14º dia. A temperatura, ela varia, ela vai variar, ela vai ter um aumento ligeiro aqui na fase da ovulação, vai se manter um pouquinho aumentada e depois cai novamente. E tem o desenvolvimento do óvulo, como que ocorre o desenvolvimento do óvulo no ovário. Então você tem inicialmente o crescimento do que é chamado de folículo,
né? Então ele começa a crescer lá no ovário. Quando chega no 14º dia, ele tá pronto, tá maduro, tá prontinho para ser liberado. Então o óvulo é liberado, vai lá para a tuba uterina e tem a aquele lugar onde ele cresceu vai formar uma cicatriz, que é chamada de corpo amarelo, corpo lúteo. Então, forma-se essa cicatriz inicialmente ela é grande, aí ela vai secando até ficar uma cicatriz bem pequenininha. Então é interessante perceber que o ciclo feminino, ele é muito complexo, né? Nós temos aí flutuações hormonais que vão atuar ajudando na liberação do óvulo por volta do 14º dia do ciclo, e também na formação do endométrio e depois na descamação do endométrio. E como é esse ciclo, né? Como funciona? Ele vai ser diferente de mulher para mulher, não é igual para todo mundo. Tem mulheres que têm o ciclo regular, que vai ocorrer, por exemplo, de 28 em 28 dias, de 29 em 29, 30 em 30, né? Então tem mulheres que têm esse ciclo regular e tem mulheres que têm o ciclo irregular. Um mês é 28, o outro é 29, o outro é 32, o outro é 24 e assim sucessivamente. Mas se a gente pensar no ciclo que é regular de 28 dias, os o primeiro dia da menstruação, você conta o seu primeiro dia do ciclo, então você marca lá num calendário quantos dias você menstrua. Então pode variar de 3 a 5, 6 dias, né, a média é 5 dias. Quando a menstruação dura muito mais do que esse período, esse é um motivo para se investigar, ir ao médico e conversar, fazer exames, porque pode ser um sinal de hemorragia e pode causar sérios problemas para a saúde da mulher. Então, você continua contando quando chegar o 14º dia do ciclo, você conta 2 dias antes do 14º, 2 dias depois do 14º, esses serão os seus dias férteis. Os dias férteis são os dias em que você possivelmente estará ovulando. Então, será nesse dia que, se você quiser engravidar, você tem que manter as relações sexuais nesse período para tentar engravidar. Ou, se você não quer engravidar, você tem que evitar esse período para não engravidar. Continua contando o ciclo, o primeiro dia da menstruação novamente, o dia anterior é o último dia do seu ciclo. E assim você consegue ir contando quantos dias duram os seus ciclos. Aqui uma outra imagem sobre a ovulação, né? A gente tinha visto lá naquela imagem que mostrava os hormônios, a flutuação hormonal, o descamamento do endométrio, né? Então aqui a gente pode ver, né, como que funciona dentro do ovário. O folículo primário, ele vai receber o sinal para começar a se desenvolver, amadurecer, e isso ocorre normalmente um mês no ovário direito, o outro mês no ovário esquerdo, e assim sucessivamente vai mudando, tá? E normalmente a gente não ovula mais do que um óvulo por mês, né? Isso é raro, né? Quando nascem gêmeos, uma das possibilidades é que a mulher tenha ovulado 2 óvulos naquele mês, né? Principalmente quando nascem gêmeos não idênticos, né? Quando nasce um menino e uma menina, e gêmeos que não são idênticos, não são parecidos, porque houve a ovulação de 2 óvulos. Então, o óvulo vai se desenvolvendo, vai formar o folículo secundário, né?
até chegar um momento em que, por volta do 14º dia, em que você tem o pico dos hormônios e a liberação do folículo completamente maduro, o óvulo completamente maduro. A cicatriz que fica vai formando o que a gente chama de corpo lúteo ou corpo amarelo e forma aquela cicatriz que depois vai diminuindo em tamanho e vai ficar pequenininha. Essa imagem é uma imagem de um óvulo, essa bolinha amarela, né? Ó, o folículo aqui, essa parte vermelha, né? Então o óvulo vai ser expelido pelo folículo e isso aqui é uma imagem real, né? Nós com câmeras. Aqui nós temos a ponta de uma pinça que vai coletar esse óvulo, possivelmente para fazer reprodução assistida. Então, o que ocorre normalmente na época da ovulação? Dor pélvica, tem mulheres que sentem dor pélvica, tem mulheres que têm aumento do desejo sexual, que é o aumento da libido, e a liberação de um muco similar à clara de ovo. Essa imagem representa aí, então, o período em que a mulher pode ocorrer a fecundação do óvulo, né? O óvulo é liberado aqui no ovário, na tuba uterina. Quando ele está na tuba uterina, ele pode ser fecundado pelos espermatozoides. Então, o espermatozoide entra pela vagina, vai subir pelo útero e vai subindo pela tuba uterina até encontrar o óvulo. Quando ele encontra o óvulo, um dos espermatozoides conseguindo entrar, ocorre a fecundação. A hora que um entra, os outros não entram mais, tá? Então, você tem a fusão de núcleos com a formação do zigoto. O zigoto é a primeira célula do ser vivo, né? Então, esse zigoto ele vai começar a sofrer divisões. Então, divide em 2 células, em 4 células, em 8 células, assim sucessivamente, até formar o que a gente chama de embrião, né? Aqui tem uns nomes especiais, mórula, blastocisto e outros nomes, mas isso nada mais é do que o embriãozinho que ele vai sendo transportado através da tuba uterina, através do batimento de cílios. Então, esse zigoto que está se dividindo, que está se formando para formar um embrião, vai ser levado até dentro do útero e vai se aninhar ali naquela camada que formou para receber ele, né? O endométrio que se formou para recebê-lo. Ah, professora, mas o que acontece se a mulher libera o óvulo e o óvulo não é fecundado? Ocorre a menstruação, né? O endométrio que se formou na parede do útero, né? Essa camada, ela vai se desfazer e vai sair pela vagina, né? Como eu falei para vocês, é uma região muito vascularizada que vai sair com sangue, né? Então, nessa fase menstrual, a camada se desfaz. Ao longo do mês, a camada vai começar a se formar novamente, até que fique pronta para receber o óvulo que vai ser fecundado. Se o óvulo for fecundado, a camada está pronta ali para formar um ninho para esse embrião que está chegando. Se o óvulo não é fecundado, ocorre novamente a menstruação. Aqui, novamente uma imagem mostrando embaixo
a camada que se forma no útero, né? Então, durante os 28 dias de um ciclo, como que seria isso? A comparação da formação da camada do útero e da maturação do óvulo, né? Então, você começa ali no primeiro dia com a menstruação, então a camada se desfaz, ela fica, como vocês podem ver, bem fininha e super vascularizada, e ela vai começar a se formar mais para vai se começar a se desenvolver mais para receber o embrião a partir do 14º dia. Então, o crescimento lá do endométrio, ele ocorre a partir muito mais a partir do 14º dia, né? Vejam a vascularização que eu falei para vocês. E vamos observar aqui o desenvolvimento do folículo primário até a liberação do óvulo, né? Então, você tem lá no primeiro dia, começou a descamar o endométrio, começou a se formar um novo óvulo para ser liberado. Então, o folículo começa a se desenvolver, começa a maturar. Você tem a liberação do óvulo no 14º dia. E aí, olha que simultaneamente o endométrio está no seu auge, né, para receber o óvulo fecundado. E conforme você tem a cicatriz se fechando e não tem a fecundação do óvulo, vai ocorrer novamente a descamação do endométrio, a menstruação. Aquela figura que eu mostrei lá no começo para vocês, super complicada, aqui vai ficar um pouco mais fácil de entender. A primeira, aqui embaixo, a primeira imagem, né, a primeira fileira está mostrando aí como que o óvulo vai se deslocando, né? É uma bolinha preta aqui que é liberada. Primeiro tá como uma bolinha amarela no ovário. Aí é liberado, fica pretinha a bolinha, ela vai se deslocando em direção ao útero, conforme vai passando os dias. O endométrio vai começar a se formar, o desenvolvimento maior a partir do 14º dia até o 28º, né, que é o período justamente em que a gente espera que haja a fecundação, aí entre o 14º e o 14º e os dias um pouquinho antes, um pouco depois, né. Percebam que o 14º dia ele tem pico de estradiol, ele tem pico de LH e ele tem pico de FSH, né. Tem pico de temperatura, olha lá a ovulação no 14º, né. E à medida que vai saindo do 14º dia, você tem a redução de todos esses hormônios que sinalizaram a ovulação, e então você tem a liberação da progesterona para a manutenção do endométrio. Se a mulher engravida nesse período, a progesterona ela vai ficar alta o tempo inteiro, ela não vai baixar, ela vai sinalizar para o corpo a gravidez, tá? Isso aqui é muito importante, por quê? Porque os hormônios que são tomados para anticoncepcionais, eles imitam esse padrão da mulher grávida de hormônio quando a mulher está grávida. Então, eu vou explicar um pouquinho isso para vocês numa próxima aula. Falando um pouquinho a respeito da tensão pré-menstrual ou TPM, né? A tensão pré-menstrual, ou TPM, ela ocorre antes da menstruação. Então, se a menstruação ocorre aqui nesses dias cor-de-rosa, né? Essa semana anterior à menstruação, ela é conhecida como a semana de tensão pré-menstrual. Vocês viram quantos hormônios flutuam
ao longo do mês, né. Então essa flutuação hormonal pode mexer muito com o humor, né, da mulher, muito com o humor, eh, deixando a mulher mais emotiva e com emoções mais à flor da pele, mais irritável, mais, agressiva. Então é um momento em que você precisa ter um cuidado maior, né. Ajuda muito ter chocolate, um chocolatinho, sempre a gente tem vontade de comer um docinho nessa época, um chocolate ajuda a acalmar, né, então vale a pena. Retomando a questão do ciclo menstrual, o ciclo menstrual, como eu falei, vai ser variável em função da pessoa. Se ele for regular, significa que ele tem o mesmo período de dias normalmente, e você tem como controlar muito bem quais são os períodos de menstruação, o período fértil, a fase em que você ovula e as demais fases. O primeiro passo para você saber se você tem um ciclo menstrual regular ou irregular, é começar a marcar num calendário o primeiro dia, o 14º dia, o último dia, por vários meses, por alguns meses sucessivamente, para você ter ideia se o seu ciclo é regular ou não, ok? Isso é importante? Isso é extremamente importante. É extremamente importante a gente conhecer o próprio corpo, saber como ele funciona e, isso vai ser importante para a fase em que a mulher quiser ter o seu filho, para a fase em que a mulher quiser, eh, evitar ter filhos, certo? E, como vocês sabem, a escolha do método anticoncepcional e o uso de método anticoncepcional não é exclusivo da mulher, ele também deve ser feito pelo homem. Então o homem tem que saber e tem que conhecer e entender o que se passa no corpo da mulher e vice-versa, a mulher também entender o que se passa no corpo do homem. A aula hoje foi mais longa, como vocês viram, o corpo da mulher, ele é mais complexo e os ciclos da mulher são mais complexos do que o masculino. Eu ainda tenho muitas coisas para falar, mas eu vou dividir o que eu tenho para falar hoje e vou continuar na próxima revisão. Então, façam o desafio que eu vou colocar para vocês e muito obrigada. Até mais.